Homens santos inspirados por Deus escreveram a Bíblia para que a palavra chegasse até nós. 1 Pedro 1:21. Assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. 2 Timóteo 3,16. Desta forma, ela se torna como uma lâmpada para nossos pés e uma luz que ilumina nossos caminhos. Salmo 119, 105. E ao longo de toda a Escritura, o personagem principal é Jesus. Ele mesmo afirmou: examinai as Escrituras, pois são elas que testificam de mim. João 5,39. Por isso, pregamos a palavra em todo o tempo. 2 Timóteo 4, verso 2. Mensagens de poder. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma Quinta com Péricles Ramos. Aqui é um canal de estudo da Bíblia e nos reunimos todas as semanas para estudarmos um pouquinho mais do amor de nosso Senhor Jesus Cristo e da salvação que Ele nos oferece. A cada semana é uma semana diferente e trazemos convidados diferentes, trazendo mensagens diferentes. Você chegou aqui por um acaso ou estava navegando na internet e conheceu o canal? Aproveite e faça sua inscrição. E caso você seja inscrito, por favor, deixe seu like agora, porque se deixar para o final a gente acaba esquecendo. A gente fica tão maravilhado com a mensagem que acaba esquecendo. Então, vou pedir outra coisa para você. No chat, quando você escrever seu nome, você coloca de que cidade e que estado você está falando, tá certo? É interessante nós sabermos aonde nós estamos chegando e as pessoas que estão assistindo. Hoje eu estou recebendo um amigo de muito tempo. Eu nem lembro a data, mas ele foi membro aqui da igreja de Botafogo há muito tempo atrás. É o pastor Hélio Carnassale. Boa noite, pastor Hélio, tudo bem? Boa noite, meu querido Péricles. Isso foi final de 90, 91, 92 e 93. O tempo que passamos aí em Botafogo, um tempo muito aprazível, muito gostoso para mim. Fiz bons amigos, queridos amigos, tenho saudade, marcou minha vida aí. Uma época muito boa mesmo. E dali, o senhor foi para onde, pastor? Bom, da Voz da Profecia, eu segui para a Casa Publicadora Brasileira, na cidade de Tatuí, interior de São Paulo. Depois tive uma passagem relâmpago pela Superbom, nossa fábrica de alimentos. Em seguida fui, aqui na casa fiquei quase 10 anos, Superbom foi rapidinho, 1 ano. Aí fui para o UNASP, nosso Instituto Educacional em São Paulo, nossa mais antiga escola no Brasil, e ali eu fiquei 8 anos, e na sequência, em 2015, no meio de 2015, eu fui para Brasília trabalhar na divisão sul-americana, onde eu permaneci até julho de 2021. Então, agosto eu iniciei uma nova fase, que é a fase da jubilação. Estou completando aqui 1 ano de jubilado. Então, de Rio de Janeiro eu segui para esses lugares e todos eles foram abençoados, marcaram minha vida, aprendi muito e pude crescer também na minha maneira de compreender um pouco mais a obra e as pessoas. E me parece que quando a pessoa se aposenta assim, recebe até uma carga dobrada de convites para falar: vamos convidar o pastor Hélio, ele está aposentado mesmo. Ô Péricles, eu tenho recebido um bom número de convites e eu tenho procurado, eu e minha família tomamos aqui uma decisão de procurar atender, na medida do possível, todas as demandas que chegarem até nós dentro de uma rotina possível, porque como jubilado, você saindo do guarda-chuva, né, da organização, a vida, a gente ganha um pouco de vida real, de realidade. Então, temos muitas coisas pessoais que antes a gente não se preocupava, como, por exemplo, a manutenção da casa. Eu nunca me preocupei com isso, agora tem que me preocupar, coisas que acontecem, como acontece. Antes aconteceu, chama lá o responsável, ele vem, você nem sabe o que foi, como foi. Então, hoje tem aspectos assim, né? Outra coisa, a família também tem expectativa de poder estar mais com a gente. Então, eu tenho que equilibrar, atender as coisas pessoais, atender a família, mas não deixar de atender os convites que têm chegado e são bastante, a gente vai atendendo sempre que possível. Muito bem. E eu estou vendo aí que você tem uma estante muito bonita aí atrás. Continua lendo muito, meu amigo? Ô, Péricles, isso é uma das minhas alegrias, é poder estudar e pesquisar e ler, né?
Então, eu preparei essa estante, fiz uma seleção da minha biblioteca, eh, tirei muitos volumes, algumas caixas que já não tinham mais sentido para mim, mas conservei uma boa biblioteca, especialmente com volumes teológicos, história da igreja, dom profético, profecias, alguns materiais, assuntos específicos que me interessam. Então, eu fui conservando, que ainda gosto muito de manusear os livros, de rabiscar os livros, ainda tenho esse gosto, esse prazer. Ah, que ótimo. É uma fonte inesgotável, né? Sempre Sim, aprendendo um pouquinho mais. Bem, amigo, mas você já escreveu, fala em livro, você já escreveu algum livro ou não? Péricles, eu ainda não escrevi, já participei de alguns trabalhos acadêmicos, como escrevendo capítulo de livros, mas nunca preparei. Eu tenho um desejo no coração de preparar o material, mas esse ano, esse primeiro ano, foi tão turbulento assim, foi tão agitado, que eu não tive condições nem de fazer nem o planejamento, mas eu tenho um sonho de escrever sobre um assunto que me é muito caro e que não tem tanta bibliografia adventista, que é o assunto da liberdade religiosa, Ah, que com o ótimo. prisma bíblico, cristão e adventista. Muito bem. E quando escrever, vai vir aqui no canal para divulgar o livro, hein? Com toda certeza, se Deus assim me permitir, Péricles, consumar esse sonho, eu prometo a você, está prometido, farei isso. Muito bem. Mas vamos ouvi-lo agora, queremos ouvi-lo falar, tá, pastor? E antes de passar a palavra para o senhor, vamos fazer uma pequena oração? Então, você que Claro. está nos assistindo, por favor, feche seus olhos e vamos elevar nossos pensamentos a Deus. Querido Deus, obrigado por todas as tuas bênçãos. Obrigado por poder reunir-nos toda semana aqui para estudarmos a tua palavra. Abençoa cada pessoa, Senhor, que vai ouvir esta pregação, esta mensagem. Que teu Santo Espírito possa tocar o coração, dando forças, dando poder, dando ânimo em sua vida e em sua caminhada cristã. Perdoa os nossos pecados, inspira o pastor Hélio para que a mensagem seja vinda do alto trono da graça. É o que pedimos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Péricles, você me pediu que trouxesse uma mensagem cristocêntrica, exaltando a pessoa do Senhor Jesus, diferente do tema anterior que eu participei, da série dos milagres. Eu me lembro até o tema que eu trouxe, e, e todos os temas que eu apresento, eles precisam, de uma certa forma, tocar o meu coração para que eu possa me sentir plenamente motivado com aquela mensagem, né? E eu preparei uma mensagem, Péricles, para esta ocasião, que eu utilizei no sábado passado, na igreja onde eu preguei, utilizei hoje de manhã para uma comunidade adventista que vive no Japão, de brasileiros de fala portuguesa. Então, essa é a terceira vez que eu estou usando esse material e ele realmente tocou muito meu coração. Eu dei como título a essa mensagem: A quem buscamos? Depois nós vamos ver de onde eu extraí essa, essa sugestão. A quem buscamos é o título. E o texto base está no Evangelho de João. Então, se você, querido amigo que acompanha esse canal e puder abrir a sua Bíblia ou o seu equipamento eletrônico, localize aí o Evangelho de João, capítulo 1, e eu vou ler os versículos 35 a 42, e nessa porção da Bíblia, dos Evangelhos, nós vamos tomar aqui o tempo para meditação. Então, Evangelho de João, capítulo 1, versos 35 a 42, e nós encontramos as seguintes palavras. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus.
ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Péricles, um pregador ao longo de 40 anos, como eu exerci o ministério, é capaz de preparar e pregar centenas e até milhares de sermões. Mas eu nunca havia pregado sobre esta porção, esses versículos. E esse trecho do Evangelho de João encheu meu coração de tanta alegria, de tanta esperança, de tanta paz, e é por isso que eu estou compartilhando isso com vocês. Vamos entender o contexto. Se nós olharmos aqui a Bíblia, pelo menos a minha traz subtítulos, o relato imediatamente anterior é acerca do batismo de Jesus. João é lacônico, ele apenas registra isso em 3 versículos. Mateus usa um pouco mais de espaço para registrar o batismo de Jesus, mas o 35 diz o seguinte: no dia seguinte. Essa é uma expressão que indica que isso aconteceu depois do batismo. Não quer dizer necessariamente que foi no dia imediatamente anterior, mas após o batismo. Isso tem um sentido para nós, por isso que eu estou destacando. Um detalhe também que o texto diz que João estava na companhia de 2 discípulos. Embora o ministério de João tenha sido o de precursor do Messias, o de preparador do caminho para a vinda de Cristo, ele também formou discípulos. E ele conservou esses discípulos mesmo depois de Jesus ter iniciado o seu ministério. É só lembrar daqueles discípulos que ele enviou para Jesus, quando João estava preso, para perguntar: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Então, alguns discípulos ficaram com João Batista até a sua morte, e eu não sei depois o que aconteceu exatamente. O fato é que ainda o livro de Atos vai trazer pessoas, capítulo 19, vai mencionar pessoas que apenas conheciam a pregação de João Batista e ainda não haviam conhecido a mensagem de Cristo e também não conheciam o Espírito Santo. Esses foram batizados novamente. Então, esses discípulos de João se preservaram ainda por algum tempo, por décadas depois da morte de João. Não sabemos quanto, não temos muita informação, mas pelo menos essas temos. E João, na companhia de 2 desses discípulos, vendo Jesus passar, ele menciona: eis o Cordeiro de Deus. Olha aqui temos já lições preciosas para nós. Primeira pergunta que me acende a curiosidade: por que Jesus teria voltado ao local onde João Batista estava batizando, se ele já havia sido batizado? Eu não tenho dúvida nenhuma que Jesus voltou exatamente por causa desses 2 discípulos. E esses 2 discípulos, eu vou dar uma adiantada e depois retorno, eles estão identificados no verso 40. João diz que um deles era André, irmão de Simão, Pedro, e o outro ele não menciona, mas essa é uma característica própria do apóstolo que escreveu o Evangelho, João. Ao longo do seu evangelho, ele se refere a si mesmo algumas vezes e ele nunca cita o seu nome. Quando na ceia, ele se refere a si mesmo dizendo aquele que estava recostado com a cabeça ao peito de Jesus. Todos os teólogos que comentam o Evangelho de João, e também Ellen White, escritora e cofundadora, mensageira da Igreja Adventista, concordam em que João, irmão de Tiago, o evangelista, não o Batista, era o outro discípulo. Então, André e João eram esses 2. E eu não tenho dúvidas, queridos amigos, que Jesus voltou por causa destes 2. É muito interessante isso. Muitas vezes nós nos encontramos em determinadas circunstâncias na vida em que nós precisamos de alguma coisa. Às vezes é um sinal, às vezes é uma demonstração de carinho, de abraço, de acolhimento. E Deus, entre aspas, Jesus, muitas vezes volta
para nos dar volta, não no sentido escatológico da volta de Cristo que nós esperamos para o futuro. Ele volta, ele vem até nós e, de alguma forma, às vezes pelo canto de um pássaro, por um hino cantado, assobiado, por um aperto de mão, um sorriso, um abraço, ele volta até nós e demonstra o seu carinho, demonstra o quanto somos valiosos, valorosos e importantes. E isso é realmente uma característica divina, a forma como ele se interessa e como ele se preocupa com as nossas mais pequenas e aparente insignificantes necessidades. Que lindo! Péricles, eu esqueci de perguntar para você, eu posso usar aqui o compartilhamento de tela? Pode sim, fica à vontade. Tá, então eu vou fazer aqui, vou fazer o compartilhamento aqui da minha tela, e só um minutinho, me perdoe, eu esqueci de fazer esse, mas eu quero apresentar aqui um pensamento justamente da escritora Ellen White, que destaca essa coisa linda que eu estou comentando, e ela, deixa eu voltar aqui na tela grande, e agora vai dar certinho. Isto, olha que coisa preciosa que não estou conseguindo introduzir aqui. Está dizendo que o anfitrião desativou. Você precisa me autorizar, Péricles, perdão. Nada. Vamos ver se vai agora. Agora foi. Olha aqui, meus queridos amigos, perdoe por esse momento aqui perdido, mas vale a pena. Olha que preciosidade. Jesus nos conhece individualmente e se comove por nossas fraquezas. Conhece a cada um de nós pelo nome, sabe até a casa em que moramos e o nome de cada um dos moradores. Cada pessoa é tão perfeitamente conhecida por Jesus como se ela fosse a única por quem o Salvador morreu. As dores de cada pessoa tocam seu coração. O grito de socorro chega ao seu ouvido. Veio para atrair todas as pessoas. Que preciosidade, que coisa mais linda. Eu não tenho dúvida que Jesus retornou, ou no dia seguinte, ou 2, 3 dias depois, para o espaço onde João estava batizando, exatamente porque ele sabia do anseio de André e João. Ele conhecia aqueles dois rapazes, aqueles dois futuros discípulos, e eles tinham questões em seu coração. E quando João dá o seu testemunho acerca de Jesus, eis aí o Cordeiro de Deus, o texto diz que eles seguiram a Jesus. Aqui tem outra lição para nós. Eu não sei para quantas pessoas que estão assistindo o canal aqui do Péricles, que são cristãs e que acreditam no valor do testemunho. Eu queria dizer para você, meu amigo, se você é cristão, e se você não for, você também é muito bem-vindo, não há problema nenhum, mas eu estou me referindo agora ao grupo de cristãos. Nunca duvide do valor e do poder de um testemunho. E às vezes nós, como cristãos, nós nos acovardamos. Não quero ofender ninguém, a palavra é até um pouco forte, mas é isso. Nós nos apequenamos, nós nos acovardamos e achamos, não, meu testemunho não vai ter valor nenhum. Para essa pessoa, não. Essa pessoa nunca vai ser alcançada, ela nunca vai se sensibilizar. Eu nem sei se ela precisa. Às vezes nós criamos argumentos que impedem que nós possamos testemunhar, nos impedem de testemunhar. E aqui é um exemplo claro. João apenas disse, eis aí o Cordeiro de Deus, um testemunho. E imediatamente, André e João se dispuseram a seguir a Jesus. Olha que coisa linda. Quem pode, meus queridos amigos, quem pode duvidar do testemunho, do valor, do poder de um testemunho? Agora, muito interessante também é a atitude de Jesus. Na verdade, são duas atitudes de Jesus. A primeira, que está no verso 38, ele diz o seguinte, e Jesus, voltando-se e vendo que os seguiam, disse-lhes, que buscais? Olha que coisa interessante. Jesus percebeu, está em harmonia com aquilo com esse texto de Desejar Todas as Nações, da autoria de Ellen White, que eu acabei de ler no compartilhamento de tela. Ou seja, Jesus sabia que aqueles dois
rapazes queriam conversar com ele. E Jesus voltou ali justamente para encontrá-los. E ele faz, o João ainda registra, ele não só voltou, como ele observou. Esse vendo não era um olhar descuidado, não era um olhar despretensioso. Jesus voltou e os observou. Jesus os percebeu. Uma das coisas mais tristes que há no mundo é você apenas ser um na multidão, você não ser percebido, você não ser identificado, você não ser nominado, você é apenas mais um. Para Jesus, nunca nós somos apenas mais um. Ele voltou porque ele sabia que André e João queriam falar com ele. Ele os conhecia, sabia quem eram, onde viviam, quais eram suas necessidades, com quem viviam. A mesma coisa acontece conosco. Jesus me conhece, ele sabe quem eu sou, ele sabe onde eu vivo, onde eu trabalho, quem são as pessoas que moram comigo, se moro sozinho, o que eu faço, e quais são as minhas necessidades, e ele se importa com essas necessidades, ele se importa com isso, e aqui está a prova, a demonstração. E Jesus faz uma pergunta, e aqui, Péricles, é de onde eu extraí o título da mensagem. O que buscais? E eu transformei isso no plural. O que buscamos? A pergunta de Jesus, que buscais? O que estamos buscando? E esta é uma pergunta que nos faz refletir. Quais são os nossos interesses por assistir um canal como esse, que o Péricles tão caprichosamente, tão dedicadamente tem mantido, com sua iniciativa, buscando a ajuda de pessoas para que tragam mensagens? Qual é o propósito? Por que ele faz isso? Por que eu estou aqui atendendo isso? Quais são os objetivos? Quais são os propósitos disso? Há muitas pessoas hoje no universo do cristianismo que, lamentavelmente, se aproximam de congregações, de igrejas, com interesses, inclusive materiais, são atraídas por promessas de cura, de prosperidade, por promessas de tornar-se bem de vida, de arrumar a sua situação material. E eu me pergunto, quais são os nossos interesses ao nos aproximarmos dos valores espirituais? O que nós realmente desejamos? Será que o nosso motivo, lá no fundo do coração, os nossos motivos mais íntimos, são de fato motivos espirituais? Desejamos de fato receber a bênção do companheirismo com Deus, seja ela qual for, seja essa bênção qual for? A que buscais, ou que buscais, o que buscamos nós? Quais são nossos propósitos? Quais são nossos interesses? E eles dão uma resposta interessante. Eles responderam, Rabi, e João logo faz a tradução, que quer dizer mestre. Mas 2 vezes João vai traduzir palavras em hebraico ou aramaico que ele estava usando, como esta Rabi, e depois ele vai traduzir também mestre, que quer dizer Cristo, e vai traduzir Pedro, que quer dizer Cefas, ou Cefas, que quer dizer Pedro. Ou seja, João estava escrevendo para uma determinada comunidade, uma comunidade que conhecia e dominava a língua grega, está usando palavras da língua comum dos hebreus naquele tempo, que era o aramaico, e ele faz a respectiva tradução. Olha que interessante. Cada detalhe da Bíblia tem uma lição para nós. O estudo da palavra de Deus precisa ser algo compreensível, inteligível. A fé não é uma questão apenas de emoção, de sentimento. Ela tem componentes intelectuais, ela tem componentes cognitivos que necessitam estar bem estabelecidos, bem embasados, e nós precisamos prestar atenção no valor disto. Por isso que um texto como esse, com tanta riqueza, nos ocupa aí 30, 40, 50 minutos só de riqueza extraída desse tesouro que é a palavra de Deus. Então, toda leitura, todo estudo das Sagradas Escrituras, ele precisa ser inteligível, compreensível. Ele tem razão também, tem sentimento, mas tem razão, tem lógica, tem início, meio e fim. Isso é muito importante. Nós não podemos simplesmente tirar uma mensagem do nada e não chegar a nada. Nós precisamos fundamentar a compreensão das Escrituras Sagradas. E eles respondem Rabi. Interessante que o termo Rabi, correspondente em grego a mestre, no aramaico, ele quer dizer grande ou um grande.
Esse é o significado de rabi. Este termo era usado por estudantes ou discípulos quando se dirigiam a seus mestres e mentores. E o significado é um grande ou grande. As pessoas que se aproximavam de Jesus porque queriam saber alguma coisa, perguntar alguma coisa ou servir-se de sua sabedoria e que ainda não tinham convicção de que ele de fato era o Messias, o chamavam de rabi. Aqueles que, na convivência com ele, que passavam a compreender que ele era mais do que um rabi, mais do que um profeta, do que um homem sábio, o chamavam de Senhor. Um exemplo, um pouco adiante aí no livro de João, capítulo 4, a história da mulher samaritana, ela se encontra com Jesus, ela pensa que ele é um judeu transeunte, itinerante. De repente, elas vejam que é as profeta. E mais lá na frente, quando ela sai para dar o seu testemunho, diz, olha, venham, encontrei o Messias, veja se não é o Cristo, encontrei alguém que sabe tudo a meu respeito, inclusive as coisas que eu tenho feito, os erros que eu tenho cometido, e ela chama uma cidade inteira para ir ter com o Cristo. Um judeu itinerante, um profeta, um Cristo, o Messias, o Filho de Deus, o Salvador. Eu pergunto para você, meu amigo, em que estágio você está do seu relacionamento com Cristo? Será que para você Jesus Cristo é apenas um rabi, um homem sábio, um homem da história, um marco da história, divide a história da humanidade antes e depois dele, uma fonte de sabedoria, ou você já aprofundou o seu contato com ele de tal maneira que você já percebeu que ele é muito mais do que apenas um grande, né? Você já percebeu que ele é o Senhor, é o Salvador, é o Redentor. Em que estágio você está desse seu contato com Jesus? Depois da ressurreição, Jesus nunca mais foi chamado de rabi, sempre de Senhor. Todos os que se aproximaram dele o chamavam de Senhor. Que desafio para nós, que motivação para nós irmos deste estágio inicial de vê-lo como um rabi, uma fonte de sabedoria, um profeta iluminado, mas vermos mais do que isso, quem de fato ele é, o Filho de Deus, o divino mestre, o humano mestre, homem, Deus, que veio para viver aqui neste mundo, sofreu, deu sua vida e vive para interceder por nós, o Cristo Salvador. Em que ponto dessa caminhada você está? Para a gente pensar. Então, eles perguntaram, onde assistes? Né? Ou seja, onde você mora? Porque o que nós queremos falar com você não dá para falar aqui na beira do caminho, de qualquer maneira. Aqui outra lição. Gente, é um privilégio que nós temos, é um privilégio poder separar um tempo de cada dia para você ter um momento de comunhão com Cristo. Muitos cristãos ainda não perceberam o valor deste privilégio, você separar um tempo, não ter um encontro com Cristo de forma atabalhoada, na beira do caminho, nas corridas, nas carreiras, mas separar um tempo. A vida do cristão, ela se fundamenta muito mais nesses períodos de comunhão pessoal do que nos períodos de comunhão congregacional, que na verdade ocorrem 2, 3, 4 vezes por semana, 1h30, 2, 3 horas, não chega a 10 horas por semana o tempo que uma pessoa costuma congregar-se, mas ele pode dedicar um tempo de qualidade diário para estar na companhia de Jesus, em comunhão com Cristo. Como é que tem sido a sua experiência nesse aspecto? Você tem conseguido separar um tempo de qualidade para estar com Cristo? É aí que nós nos nutrimos, que nós nos fortalecemos, e Jesus deixou preciosos ensinamentos, como João 15, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, quem não estiver conectado comigo, não dá fruto, então será lançado fora. Interessante que Jesus faz o convite, vinde e vede. E aqui é a duplicidade que eu mencionei para vocês. O valor da comunhão pessoal, mas Jesus os convida para ir à sua casa. Ele os convida, respondeu-lhe Jesus, vinde e vede, e foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. Sabe, Péricles, e queridos amigos, eu procurei não sei quantos comentários e comentaristas para tentar identificar se alguém havia sugerido algum lugar onde Jesus pudesse estar morando. Ele estava a 200 quilômetros da casa da sua mãe de Nazaré.
Ele saiu da carpintaria, e nós estamos falando isso da primavera aqui do nosso hemisfério, mas outono do ano 27 no hemisfério norte. Ele saiu mais ou menos 200 quilômetros, ele tinha que ter algum recurso para transitar, para hospedar-se, para comer. Onde será que ele estava morando, né? Eles disseram, foram e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Só a beira da estrada não lhe servia. O mesmo prazer que Jesus teve de encontrá-los, de voltar por causa deles, Jesus também teve de recebê-los em sua casa. O mesmo prazer que Jesus tem quando nós estamos em comunhão pessoal com Ele, Ele também tem quando vamos à sua casa, quando vamos às congregações, quando partilhamos dos momentos congregacionais. A vida do cristão se divide entre essas duas áreas. Hoje nós estamos com uma tendência de tentar resolver todas as nossas questões espirituais de forma remota. Isso tem o seu valor, tem o seu lugar, mas não é tudo. Procure uma congregação, procure congregar-se, procure encontrar outros irmãos de fé com quem você possa dividir suas alegrias, suas expectativas, suas esperanças. Vinde e vede. Eles não quiseram ficar na beira do caminho, eles quiseram ir à casa de Jesus e Jesus os recebeu. Que privilégio que nós temos de poder desfrutar deste companheirismo com Cristo nos momentos privados da nossa comunhão, como nos momentos públicos da congregação. E olha que interessante. Isso foi tão marcante para João, tão marcante, que ele apontou a hora, sendo mais ou menos a hora 10ª do dia. Péricles, eu vou fazer aqui um novo compartilhamento de tela para mostrar algo para vocês, que foi a minha hora 10ª. Olha aqui, ó. Dá para ver aqui, Péricles? O rodear da minha seta aqui do meu computador. Aqui sou eu, um garoto de 12 anos, sendo batizado pelo pastor Geraldo Marski. Foi no dia 26 de setembro de 1970. Já vai fazer agora 52 anos. Aqui presente alguém que eu não sei quem foi o outro que se batizou comigo, mas aqui está a minha mãezinha emocionada, aqui com a mão no rosto, tá vendo? A minha vovó, que já ambas descansam no Senhor. Então, essa foi a minha hora 10ª, Péricles. Esse foi o momento, a única foto que eu tenho desse momento em que simbolizou o meu encontro com Jesus. Claro que não foi aí o encontro, aquilo ele se consumou aí, né? A hora era quase a hora 10ª, que corresponde às 4 da tarde, na forma como os judeus contavam as horas do dia, sendo às 6 horas a primeira hora do dia, às 6 da tarde a última hora do dia. Então, meus queridos, a hora 10ª, né? Então, a hora duodécima, perdão, a hora 10ª às 5, a hora 10ª às 4 da tarde. Então, meu querido, eu não sei se você já teve essa alegria de alguma coisa muito especial que marcou a sua entrega, a entrega do seu coração a Jesus. No meu caso, foi simbolizado por esse gesto, o gesto do batismo, o batismo por imersão. E eu espero que você tenha essa lembrança bem guardada, assim como o João. Ele disse, era quase a hora 10ª quando isso aconteceu, aquele encontro, e eles estavam ali olhando para Jesus, não tinham coragem de se aproximar de Jesus, mas Jesus voltou por causa deles, e Jesus estava feliz. Por quê? Porque aqueles dois, André e João, se tornariam os primeiros discípulos que o haveriam de seguir de forma bastante próxima, bem de perto, ao longo dos anos seguintes. É verdade que entre esse evento aqui, que aconteceu na primavera aqui do nosso hemisfério, mas no outono lá da Palestina do ano 27, e o chamado, a nomeação dos 12, que está registrado em Marcos 3,14, decorreram-se quase 2 anos, isso é informação do comentário bíblico adventista. Um pouco antes deu-se a pesca maravilhosa de Lucas 5, 1 a 11, onde Pedro, aí sim eles largaram tudo, uns poucos meses, talvez uns 18 meses. Então, apesar de aqui nós temos André e João, e depois vai aparecer Pedro na leitura, e Filipe e Natanael, esses 5 primeiros, mas não foi imediatamente que eles deixaram tudo. Eles foram aos poucos se aproximando cada vez mais de Jesus, e eles haveriam de deixar tudo mesmo e seguir continuamente a Jesus quase 2 anos depois. É possível que você tenha uma experiência semelhante, você vai se aproximando de Jesus,
e talvez você tenha um pouco de dificuldade de compreender todas as coisas de uma vez só, mas isso é natural, é assim mesmo que acontece, e Jesus não se entristece por isso, mas ele espera você, espera que você não prorrogue, não protele isso indefinidamente, mas que em algum momento você, como aqueles discípulos, num primeiro momento aqui, e depois um pouco mais adiante, tomar a decisão de estar permanentemente ao lado de Jesus, isso aconteça com você também. Seguindo, agora vamos focar um pouquinho em André e Pedro, né? Vou repetir o verso 40, e era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois, e o outro o próprio João. Interessante que as 3 vezes, fora a lista de discípulos, que André aparece, ele é identificado como o irmão de Simão Pedro. E isso não o humilhava, não o impedia de ele ter um serviço feliz, humilde, mas era com prazer, era de todo o coração que ele servia a Jesus, sem ser o primordial, sem ser o primeiro, sem ocupar o primeiro lugar. André é uma preciosa lição de que nós podemos servir a Jesus, mesmo que não seja ocupando um posto de liderança, um posto de destaque. Ele serviu a Jesus com os talentos que Deus lhe deu. E as 3 histórias que ele aparece apresentando alguém para Jesus. A primeira é essa. Ele já é identificado aqui, André, irmão de Simão Pedro, e ele apresenta Pedro para Jesus. E ele diz o seguinte: ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias. Veja, no primeiro momento, como é que ele se dirige a Jesus? Rabi, grande, meu grande. Pouco depois daquele encontro, ele já está testemunhando que o Rabi, o meu grande, do primeiro encontro, já não é mais o Rabi, é agora o Messias. Que coisa linda. André logo percebeu, numa única conversa, que aquele Rabi, que o profeta não era apenas um profeta, ele era o Messias, o Filho de Deus, o Redentor esperado, o Salvador da humanidade. Que coisa linda. E ele leva o seu irmão. A segunda ocasião em que André aparece, ele aparece encontrando uma agulha num palheiro. Ele aparece encontrando um garotinho no meio de milhares de pessoas que possuía 5 pãezinhos e 2 peixes. E Jesus transforma aquilo num banquete para aquela multidão. André que achou, como ele achou esse garoto? Não sei, mas ele achou, era uma habilidade de André. Ele prestava atenção nas pessoas, na sua humildade, na sua simplicidade. A terceira vez que André é citado, ele aparece conduzindo uns gregos, está em João capítulo 6, a multiplicação dos pães, e essa que eu estou mencionando, João capítulo 12, Filipe encontrou os gregos e não sabia o que fazer, procurou André, senão vamos levar para Jesus, e lá vai André apresentar os gregos para Jesus. As 3 histórias de André, no livro do Evangelho de João, são histórias em que ele, André, está levando pessoas a Jesus. Que exemplo precioso para nós, que coisa linda. Que motivação. A primeira de João Batista, de nós testemunharmos. A segunda vem de André, na mesma linha, de nós compartilharmos a alegria de ver alguém desfrutando do mesmo benefício, das mesmas bênçãos, dos mesmos privilégios que nós temos ao relacionar-nos com Jesus. André não queria reter para si, ele sempre estava levando pessoas a Jesus. Que coisa maravilhosa. E agora, o ponto final, que é o encontro, né? O primeiro encontro de Jesus com Pedro. Então, ele o levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, para Pedro, disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas. Olha que coisa linda. Quando Jesus olha para Pedro, para Simão, apresentado por André, Jesus olha para aquele homem e vê nele todas as suas fraquezas. Vê ali o débil Pedro, o impetuoso Pedro, o precipitado Pedro, o aparente corajoso, mas covarde Pedro, o aparente fiel, mas ao mesmo tempo aquele que haveria de negar a Jesus. Jesus vê todas essas coisas, mas Jesus, ele quando olha para nós, apesar de ele saber e conhecer e perceber todos os nossos defeitos, falhas, erros, fraquezas, tendências, ele não nos julga por isto. Ele nos recebe, nos acolhe, nos abraça como somos e como estamos. E ele trabalha para
possamos ser transformados mediante a operação da sua graça. E ele olha para nós, não para aquilo que ele vê, defeitos, falhas, mas ele olha para nós o que é que nós vamos nos tornar mediante a operação da sua graça. E aqui vou fazer mais um compartilhamento com vocês de um outro texto muito lindo, aqui da mesma autora, Ellen White, e ela diz o seguinte, está no livro O Mesmo Desejado, agora página 14. Cristo foi tratado como nós merecíamos para que pudéssemos receber o tratamento a que ele tinha direito. Foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que fôssemos justificados por sua justiça, na qual não tínhamos parte. Sofreu a morte que era nossa, para que recebêssemos a vida que a ele pertencia. Olha que coisa mais linda. Jesus, ele não nos trata segundo o nosso merecimento. Ele não nos julga e nem nos condena segundo o nosso merecimento. Ele olha para nós como se ele estivesse olhando para ele mesmo, para a sua justiça, para os seus méritos. Que promessa mais linda, que promessa preciosa, saber que Jesus não olha para nós com olhares julgadores, recriminadores, apesar de ver quem somos, todos os nossos defeitos e falhas e fraquezas, ele vai além, ele olha para nós e vê o homem, a mulher, o rapaz, a moça, que podemos nos tornar mediante a operação da sua graça. Conta-se que Michelangelo, grande escultor, estava diante de um bloco disforme de rocha, de pedra, com seu martelo e o cinzel, e alguém se aproximou dele e disse, Michelangelo, o que você está fazendo? E ele respondeu, estou libertando o anjo que está preso aqui neste mármore. Que coisa linda! Esse é o que Michelangelo fazia, a transformação que ele fazia das rochas e pedras, suas obras de escultura. Quando ele termina a escultura de Moisés, ele fala num bom italiano, parla, só faltava falar. Quando você vê a pietà, os traços do rosto de Maria, a perfeição, retratado como uma jovem, porque ele quis retratar na pietà, que está ali na Basílica de São Pedro, logo à entrada à direita, ele quis retratar o amor de mãe que nunca envelhece, por isso ele retrata Maria com um rosto bem jovial, e o próprio Cristo, morto em seus braços, ele é digno realmente de nosso respeito. O que estava fazendo Michelangelo? Libertando um anjo naquele mármore. Assim Deus faz conosco. Ele olha para nós, ele não vê um pedaço de pedra, de mármore, um bloco inerte ou disforme, mas ele vê um anjo que pode ser trabalhado pelo seu poder, pela sua graça. Queridos amigos, que Deus nos abençoe, que possamos reverenciar este Cristo maravilhoso, exaltá-lo, reconhecê-lo não só como um grande profeta, um sábio, mas como o Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o Senhor da nossa vida, aquele que volta para nos perceber, nos encontrar na nossa dor, na nossa aflição e nos abençoar com os nossos questionamentos, com as nossas dúvidas e nos trazer paz ao coração, aquele que volta para nos convidar para ir à sua casa, aquele que sempre toma iniciativa para estar ao nosso lado, aquele que se alegra em nossa companhia, aquele que se alegra com a nossa presença nas congregações, aquele que não nos julga, mas nos ama e nos transforma. É esse Cristo, em nome desse Cristo, que eu desejo a todos vocês as mais ricas bênçãos e uma experiência feliz e de crescimento nesta caminhada aí do cristianismo. Que Deus possa abençoar. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos por este trabalho tão especial do nosso amigo Péricles, que se dedica semanalmente a buscar pessoas que possam trazer mensagens de conforto, de paz, de esperança. Obrigado, Senhor, por esse ministério. Obrigado por todas as pessoas que estarão sendo alcançadas por esta gravação. Obrigado pela mensagem de hoje do Evangelho de João, que ela venha trazer alegria, paz, esperança ao nosso coração. Nós, Senhor, colocamos a nossa vida nas tuas mãos e te pedimos que, na nossa experiência, não nos detenhamos apenas na
consideração de Cristo como um grande, como um profeta, mas que possamos crescer na compreensão de que Ele é muito mais que isso, Ele é o Senhor e Salvador, e é em nome dEle que nós oramos e pedimos todas as bênçãos para todos os nossos amigos, hoje e sempre. Amém. Amém, Senhor. Amém. Pastor, que linda mensagem, viu? Gostei muito mesmo, viu? Deus seja louvado. E realmente... Me alegrou o coração participar aqui também, Péricles. E realmente eu ainda não tinha visto sobre esse ângulo, viu? Eu não tinha visto. A Bíblia é um tesouro, né, Péricles? Inesgotável, né? Você vê o 40 de Pincel, nunca tinha pregado sobre... E, na verdade, eu ouvi só um sermão há muitos anos atrás e nunca havia pregado, e é uma riqueza, é uma bênção preciosa para nós. Maravilha, maravilha. E que bom que Deus, através de Jesus, nos busca incessantemente, né? Apesar de nossas falhas, fraquezas, erros, mas Ele quer nos transformar em pessoas, modelos, né? Modelos. É isso mesmo. Amém. Bem, amigo, muito obrigado por sua participação. Muito obrigado por essas palavras maravilhosas. Que Deus te abençoe sua família, tá certo? Obrigado. E eu espero que você possa voltar logo, logo, viu? Com alegria, Péricles. Sempre que possível, com alegria. E a você que esteve conosco até agora, muito obrigado por sua presença. Que Deus te abençoe, te conceda paz, te conceda uma noite de descanso e que essas palavras possam te fortificar, que possam animar na sua caminhada cristã. Lembrando que Jesus estará sempre ao teu lado, pronto para te ajudar em todos os momentos. Uma boa noite e até a próxima semana em mais uma Quinta com Péricles Ramos. Um grande abraço. Homens santos inspirados por Deus escreveram a Bíblia para que a palavra chegasse até nós. 1 Pedro 1:21. Assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. 2 Timóteo 3,16. Desta forma, ela se torna como uma lâmpada para nossos pés e uma luz que ilumina nossos caminhos. Salmo 119, 105. E ao longo de toda a Escritura, o personagem principal é Jesus. Ele mesmo afirmou: examinai as Escrituras, pois são elas que testificam de mim. João 5,39. Por isso, pregamos a palavra em todo o tempo. 2 Timóteo 4, verso 2. Mensagens de poder.